paz do Senhor, amados irmãos. Daqui a pouco estaremos iniciando mais uma live referente à nossa EBD da Sala dos Jovens, lição número 12. Vamos esperar só um pouco mais para que mais alguns irmãos se conectem. Lição número 12. Vamos esperar só um pouco mais para que mais alguns irmãos se conectem. Como fazemos de costume, vamos iniciar. Se alguém puder dar um amém, um glória a Deus. Se você está me ouvindo bem, só para confirmar. Dá um amém, dá um ok. Estou vendo aqui o Nonato Ferreira, que está assistindo. Seja bem-vindo, Nonato. Então vamos dar início. Vamos dar início. Nossa 12ª aula. Como o tempo passa, né? Depois dessa, falta só encerramento. Mas Deus tem nos dado graça. Vamos orar para dar início a mais uma aula, como fazemos de costume. Eterno e soberano Deus, toda honra, toda glória, Senhor, devemos render sempre a Ti. E somos gratos, Senhor, por esta rica oportunidade que uma vez mais Tu concede a mim e aos Teus servos, para estar aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Fica conosco essa tarde, como Tu tem feito aos domingos. Nos revela, Senhor, nos mostra, nos ensina, nos guia, que não seja, Senhor, o nosso entendimento, mas que seja, Senhor, a unção do Teu Espírito na minha vida e na vida dos Teus filhos. Faz assim, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. Como eu costumo dizer, a Tua palavra diz que Teu povo perece por falta de conhecimento. Mas eis aqui, Senhor, o Teu povo, os Teus filhos, buscando conhecimento do alto, para que nós não possamos ser enganados pelas coisas deste mundo, mas que sejamos envolvidos, cheio das coisas do alto, cheio do poder do alto, para que nós possamos ser fortes, não por nossa força, mas pela unção do Teu poder. Fica conosco, Senhor. É assim que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Joaquim Araújo, pastor Joaquim, seja bem-vindo à nossa sala, amado irmão. E vamos dar início à nossa aula. O texto do dia, meus amados irmãos, está em Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Já está passando, né, meus irmãos? Logo mais, na terça-feira, estaremos juntos já no nosso primeiro encontro físico na Catedral Canaã Leste-Oeste. Estou ansioso para ver os irmãos,
esse salmo, amados, o texto diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas esse salmo é tão forte, tão poderoso, amados, que ele fala que a fé perfeita em Deus. E não deixaria de ler esse salmo completo, porque ele é muito enriquecedor e vai trazer luz à nossa aula de hoje. Leiamos ele completo. Deus é a nossa fortaleza e nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, completai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados irmãos, como eu costumo falar, o Antigo Testamento, ele espelha o Novo Testamento. Ele espelha um projeto de Deus em nossas vidas. Ele espelha aquilo que era a sombra do que o Novo Testamento confirmou com a presença do próprio Deus. Então, meus amados irmãos, quando fala Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, nós temos que tomar posse disso, porque longe disso estaremos perdidos e iludidos pelas questões e os valores do mundo em que vivemos. E os valores do mundo em que vivemos só tem ganância, inveja, cobiça, mas que aparentemente ele vem coberto de coisas boas e deliciosas, mas que no fundo é engano. E como diria o salmista, o nosso amado Salomão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Síntese. Assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Que maravilha. Vamos para o nosso texto bíblico. Está em Josué, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Seja bem-vindo, Pedro Sampaio. Deus abençoe. Érica, a paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não conseguia ver o retorno de vocês. E aí alguém me ensinou, né? Porque essa tecnologia para nós é nova. Aí alguém nos ensinou que eu teria que ter um outro celular, e aí eu estou conseguindo agora acompanhar os irmãos. Glória a Deus. Como nós não temos essa habilidade toda, a gente vai pedindo direção a Deus e Deus vai nos orientando e nos direcionando. Leiamos então. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai-vos para vós as cidades de refúgio, e que vos falei pelo ministério, pelo serviço de Moisés, para que fuja para ali os homicidas que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja refúgio do vingador do sangue. E fugindo para algum daquelas cidades, por-se-á a porta da cidade,
e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entrando na sua mão o homicida, não entregarão na sua mão o homicida, porque não feriu o seu próprio com intento e não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houve naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Se nós não ficarmos atentos a esse texto, amados, nós vamos falar que Deus é conivente com o erro. Mas ele é bem claro quando ele diz para que o homicida, no versículo 3, para que o homicida que matar alguma pessoa por erro e não por intento. Quando ele diz por erro, ele não tinha intenção de matar, né? Porque há uma diferença grande em você premeditar um crime e você, por acidente, matar uma pessoa. Tanto que no segmento fala que ele vai chegar à cidade e vai relatar isso aos anciões. Se eles ver que tem causa, e eles vão deixar entrar, e aí eles vão julgar de forma justa. Mas no decorrer da lição nós vamos acompanhar passo a passo desta questão. Introdução. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então, o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado, pelo ministério de Moisés, para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída esta etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galardia sua missão, ou com muito zelo, ou com muita elegância. Mostra a obediência dessas 2 tribos e meias perante a liderança de Josué. Que nós falamos bastante sobre isso, e tem um tema que nós vamos voltar de novo, sobre atender e ser obediente aos líderes constituídos. Vamos para o nosso primeiro tópico. Deus ordena estabelecer cidade-refúgio. Cidade-refúgio. Deus cuida, temos 3 subtópicos. O primeiro tópico fala: Deus cuida dos que praticam um homicídio culposo. O que é um homicídio culposo? Conversamos muito sobre esse assunto, às vezes com algumas outras pessoas, e as pessoas não conseguem compreender o que representa um homicídio culposo. Mas homicídio culposo tão somente é aquele que você não tem culpa. Você, por um infortúnio, um acidente, você comete um crime. Você não tinha intenção de matar, mas você matou. Isso chama-se culpa. Culposo. Você não queria matar, mas não. Você não queria matar, mas matou. Você foi se defender e nessa defesa você se matou. Então você teve culpa. E aí Deus já vai criando, já cria uma situação para que nesse caso, que você não premeditou, que você até tem culpa, mas não teve dolo, vontade de matar, já preparou um refúgio, uma saída. Né? E o doloso é aquele que tem dolo, aquele que tem intenção. Eu premeditei, alguém desenhou como ia fazer. Então isso tem um peso diferenciado. É como se o pecado que eu já conheço, eu não faço mais. Mas aqueles que eu não conheço, que eu posso pegar por deslizes, esse é o culposo. Agora, cuidado com aquele pecado que você diz: eu vou pecar e vou pedir desculpa ao Senhor. Isso tem dolo. Isso tem interesse por trás. E o Senhor sabe
do que está acontecendo em nossos corações. Na Terra Prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Lá em Deuteronômio 9, vamos ler Deuteronômio 19:10. Deuteronômio 19:10. Deuteronômio 19:10. É interessante fazer essa referência, que diz, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Ou seja, o Senhor criou aquela situação para que, se alguém for vingar, primeiro que ele não faça de forma deliberada, que haja um julgamento. O objetivo da cidade de refúgio era para que aquele homem que se refugiou por ter matado uma pessoa por acidente, não por dolo, mas por culpa, que ele fosse julgado para ser justo. Já tinha um lugar ali de refúgio para arrependimento, certo? Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, ou seja, um lugar onde haveria um julgamento. Interessante, quem é que herda isso? Os levitas. Quem eram os levitas? Aqueles consagrados a fazer as coisas do serviço de Deus. A gente pode observar que Deus não coloca qualquer tribo. Não coloca das 12 qualquer uma. Colocou a tribo dos levitas, de Levi, porque esta tribo ela era considerada a tribo escolhida por Deus para os serviços sacerdotais naquela ocasião. E essas cidades eram cidades justamente dos levitas. Deus faz tudo certo, não tarda nem falha. Continuando, para tanto o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortaleza, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Olha o intuito. Aqueles que mataram involuntariamente. Vamos lá para Números 35:6. Números 35:6. Números 35:6. Olha o que é que diz, número 35:6. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas, lhe darei 42 cidades. Ou seja, não era só as 6, iam ter mais 42, que dá um total de 48. E onde que o Senhor colocou isso? Lá na frente é colocado nas cidades de Judá e de Benjamim, onde seria Jerusalém, próximo de Jerusalém. Olha como Deus já coloca, e onde depois fora construído o templo, a casa de Deus. Tudo próximo dos domínios da mão do Senhor. Dando sequência, o acusado de assassinato, então, por seu livre arbítrio, iria à cidade de refúgio, ou seja, ninguém ia levar, como hoje ocorre, de alguém prender a pessoa e levar até este lugar. Ou seja, a pessoa que fez este crime de forma involuntária iria de forma voluntária a esta cidade. Porque ela era um lugar de quê? De salvação. Olha como é interessante. Essa cidade de salvação por quê? Porque se ele ficasse no seu lugar, por calor humano, por vingança, aqueles a qual os parentes foram mortos iriam vingar-se. E aí ele já ia ali para um lugar de salvar vidas, no intuito de salvar sua própria vida, mas com arrependimento. Porque se ele chegasse numa cidade dessa, e a retórica deles, a fala deles, não tivesse contingente com um ato de defesa, ele certamente seria entregue para, como diz lá na lei de Deuteronômio, eles iam ser entregues para a vingança, porque naquela época existia a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas para ser justo, o Senhor criou as cidades refúgio.
o mais rápido possível, antes que o vingador de seu sangue lhe alcançasse. Lá apresenta-se o caso à porta da cidade, a sala de audiência, e havendo a admissibilidade ou aceitação de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular, ou seja, já não ia ser assassinado pelos familiares, mas ia passar pelo júri popular para avaliar o seu caso. Justiça. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Analisando estes detalhes maravilhamos-nos com o tratamento de sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido. Primeiro, para ele correr essa cidade, existia um sentimento de arrependimento, por mais que ele não tivesse culpa. E o Senhor já contemplava esse sentimento de arrependimento, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Deus é justo o tempo todo. E ele não ia permitir que um ser humano, naquela época já, fosse assassinado por ter matado uma pessoa de forma inconsciente. Então, amados, aqui tem uma relevância nesse primeiro tópico, que desde aquele momento, se nós observarmos, uma cidade de refúgio, ela representa, na verdade, naquele momento, uma figura de Cristo. Ou seja, eu cometi um pecado, ou um assassinato, porque o assassinato está falando de um pecado mais grave. Mas não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado. E ali aquela cidade de refúgio já representava Cristo. Porque Cristo, amados, desde o início, a sua figura vem sendo mostrada no Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, que diz que nasceria um de mulher que pisaria na cabeça da serpente, Jesus Cristo. Desde então, desta profecia divina, sempre que nascia alguém na família, esperavam que fosse homem, esperavam que fosse esse Messias. Então, Jesus Cristo está presente desde Gênesis até a sua encarnação no Novo Testamento. Então, esta figura da cidade de refúgio já era uma representação de Cristo. Imagina, você pecou, se arrependeu do pecado e foi para onde? Para a cidade de refúgio. Hoje, olha o anunciado do nosso texto que fala: o Senhor, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então hoje, quando nós deixamos o mundo, nós fomos para uma cidade, fortaleza, refúgio, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque o arrependimento de nossos pecados fez com que nós chegássemos a Ele. E aí, como nós se arrependemos, o Senhor nos... Então nós hoje estamos vivendo numa cidade refúgio chamado Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Olha como é maravilhoso saber que nós estamos debaixo da bênção, da proteção, do refúgio do Senhor nosso Deus. Esta é a questão, é o cerne, é o centro da questão. Porque, como eu falei antes, o Novo Testamento espelha a sombra do Antigo. Então hoje, eu já trouxe essa reflexão e essa colocação, que nós vivemos, nós que aceitamos Cristo, estamos vivendo numa cidade refúgio. Cristo, nosso Senhor e Salvador. O significado espiritual das cidades refúgio. Nestas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança, com soldados armados, etc. Mas, sobretudo, pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto, ou seja, a salvo-defesa, antes que alguém o assassinasse. Assim, são tipos de Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele, arrependidas, buscando segurança eterna. Olá, Roberta, seja bem-vinda também, Deus te abençoe, amada irmã. Eles lhes tiram o fardo pesado das acusações, coloca-lhes
um senso de responsabilidade para que não pequem mais. Um fardo leve e, em contrapartida, oferece-lhes alívio e refrigério. Vemos isso lá em Mateus 11, 28. Vamos ler, que é muito. Mateus 11, 28, que fala sobre esse refrigério. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Olha o que diz Mateus 11, 28. É conhecido de todos, mas vale a pena lembrarmos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, bênção de Deus! Todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviar do quê? Aí o que é que Jesus disse? O próprio Deus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, meus amados irmãos, não importa, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. E o pecado sufoca, o pecado deixa angústia na alma. Mas quando esta alma está angustiada, sofrida, com peso, o Senhor diz: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que ele vai passar a mão na sua cabeça. Ele está dizendo que ele vai te julgar e me julgar de forma correta. Ele vai, se você estiver realmente arrependido, se você estiver realmente com o coração limpo, ele vai sentir e vai tomar nossas dores e vai aliviar o nosso fardo. E vai nos dar um novo entendimento, uma nova conduta, uma nova vida baseada não mais nos nossos pensamentos, mas nos pensamentos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo subtópico. Aliás, vamos para o nosso terceiro subtópico do primeiro tópico. O perigo de sair da cidade refúgio. O perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo, ou seja, aquele que não tem culpa, mas é culpado por ter matado, seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do seu sangue o achasse fora dos limites da cidade de refúgio e o matasse, não seria culpado do seu sangue. Olha a condição. Tudo, amados, há uma condição. Se ele estivesse dentro da cidade, como já lemos antes, não precisava de segurança, de armas. Eles estavam presos dentro de uma cidade, mas não por cárcere, mas por sua vontade. E se eles saíssem de lá e a família pegasse fora dos limites, e se ela matasse ele, ela não seria culpada do seu sangue. Por quê? Porque o Senhor entende da ira que permeia o ser humano. Então ele tinha uma condição de ficar dentro da cidade. E se ele saísse e sofresse alguma investida dos familiares ou de quem atentou contra ele pelo crime cometido, eles não teriam culpa. Então por isso que o Senhor guarda, porque o Senhor sabe da intenção do nosso coração. O Senhor sabe o que está dentro, e para nos prevenir de nós mesmos, Ele cria uma situação de refúgio. Que Deus tremendo. Observe-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus, de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. Todavia, inexiste a proibição que o homicida saísse da cidade, ou seja, não existia nenhuma proibição, você poderia sair. Primeiro, que você foi para lá de livre e espontânea vontade. E segundo, que você não estava amarrado, não tinha uma prisão física. Existia um entendimento e respeito a uma lei determinada pelo Senhor. E se você saísse de lá, você estaria assumindo riscos.
para que o homicida saísse da cidade, ele poderia usar seu livre-arbítrio. Ou seja, ele poderia ir e vir, transpor os portões externos e seguir o seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo, pelo entendimento, não é uma saída, uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desraigada em risco de eminente morte eterna. Primeiro, sair da cidade numa condição daquela seria sair por um ato de desobediência. Transpondo ou fazendo o comparativo para hoje, que é o importante dos textos, é contextualizar em nossa vivência. Hoje estamos vivendo numa cidade refúgio chamado Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Se nós tomarmos a liberdade que temos de sair da presença do Senhor, eu nem preciso falar. Os irmãos que me assistem nesse momento sabem das consequências de abandonar a fé, da consequência de abandonar o caminho de Jesus, das consequências de voltar para o mundo, em outra colocação mais exata. Então, meus irmãos, saímos do mundo, do lamaçal de pecado, estamos numa cidade refúgio chamada Jesus Cristo, onde Ele cuida, Ele zela, Ele nos protege, como a palavra do Senhor diz, João 10, diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando, esperando a quem tragar, ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos protegendo e nos guiando. Então, quando a gente sai, não é que o Senhor nos tira, quando a gente sai desse círculo e vai para fora, aí nós estamos à mercê do inimigo, do devorador. Então, a condição do devorador entrar em nossas vidas, ela parte das nossas atitudes, das nossas decisões. Que possamos entender que nós já estamos na cidade de refúgio, que nós já estamos debaixo da proteção de Deus, que sem esta proteção nós ficaremos vulneráveis. Lembre que no começo das nossas aulas nós falamos muito sobre a proteção de Deus, sobre os hebreus nas suas caminhadas de 40 anos. Deus com uma coluna de fogo à noite, com uma nuvem protegente durante o dia, com maná que não faltava todos os dias, com água que saía da rocha. Ou seja, eles estavam debaixo de uma forma de cidade de Deus, de uma fortaleza, que não é diferente hoje, como nós já falamos. Amém, meus irmãos? Vamos para o nosso segundo tópico, que fala: os levitas exigem sua herança, que nem era preciso se tivesse consenso e obediência, mas vai entrar um pouco da natureza humana. Mas diz aqui, os levitas exigem sua herança já estava determinada, não precisava eles exigirem, mas eles não estavam pedindo a Deus, eles estavam pedindo ao homem que ficou de coordenar a divisão. Também temos 3 subtópicos e vamos para o primeiro tópico, do segundo item. A demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separados as cidades refúgio, no que foi obedecido. Porque teve 2 divisões, lá no início teve as 6 cidades, depois as 48, depois que eles pediram, que não precisava pedir, mas nós vamos já chegar no ponto. O Senhor estava lembrando e indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles. Mas nada foi feito neste sentido. Infelizmente, olha bem, infelizmente a liderança somente deu às cidades, aos levitas, depois que eles reivindicaram.
quem quis depois? A liderança. Aí eu queria abrir um ponto aqui, amados, que ele é muito importante sobre este aspecto de liderança. O mundo nos mostra uma liderança onde o líder maior está em cima, na pirâmide, e ele comanda todos que estão abaixo. Isso na visão secular, isso na visão humana. No projeto de Deus, isso se refere ao contrário. Quem sabe mais está embaixo. Imagina essa pirâmide agora ao contrário. A liderança de Deus está no menor. O Senhor diz, aquele que quer ser maior no reino de Deus, seja menor. Jesus Cristo, o próprio Deus que estava lá em cima, ele se fez menor. Então, você que pratica dentro da igreja, dentro de algo religioso, liderança, entenda que nós somos os menores. E aquele que é menor, que tem conhecimento, tem a obrigação de ensinar a grande massa. É investido para Deus. O menor no reino de Deus será um maior. O menor na terra será um maior no reino de Deus. Então o fator liderança, ela existe para uma hierarquia e uma organização, não para uma divisão de poder. No mundo secular, a consequência de ser líder e de ter dinheiro traz a conotação de ter poder, de ser maior, de deter conhecimento, de eu sei, eu posso, eu sou. Isso na concepção do mundo. Na concepção religiosa, na concepção espiritual, aquele que detém o maior conhecimento, ele fica embaixo. E ele fica embaixo porque ele é humilde. Ele fica embaixo porque embaixo ele consegue atingir a grande massa. Em vez de deter o conhecimento, quem é líder de forma espiritual, ele vai dividir, ele vai implodir esse conhecimento para os demais. Então, um menor tem que ficar embaixo da pirâmide, com ela investida, para ensinar a grande massa. E aí nós vimos aqui que a liderança foi, de uma certa forma, corrompida. O homem foi corrompido. Porque o homem tem essa característica de ser falho. Por isso que a liderança demorou. Como diz, infelizmente, a liderança, voltando para o texto, a liderança somente deu às cidades dos levitas depois que eles reivindicaram. O que acontecia em Israel acontece no seio da nossa igreja. Infelizmente, essa visão de poder não está ainda disseminada da forma correta no meio dos irmãos. Eles acreditam que tem um cargo, então eles acreditam que eles são maiores. Se nós lembrarmos, diaconato é serviço. E quem é serviço não é cabeça, quem é serviço é humilde, é lá embaixo. O nome diaconato não pode subir a cabeça como você esteja em cima da pirâmide com a visão do mundo. Mas sim, eu sou diácono, eu sou o que serve. Então quem serve está lá embaixo. Quem serve, serve alguém. E alguém que é servido é aquele que não tem conhecimento, tanto quanto você tem. Então nós temos que lembrar que a liderança divina é diferente da liderança terrena. Por isso, deve-se ter todo o cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos. Bens aqui se refere também a poder, ao bem de liderança, né, que não deixa de ser um bem imaterial. E a gente fecha aqui o primeiro subtópico dizendo que bem-aventurada a coisa é dar do que receber. O bem feliz é aquele que dá e não aquele que recebe. Então, se você dar e dar com alegria, você é um bem-aventurado. Você é bem feliz porque você entendeu que quando você dá,
você se alegra. Aquele que recebe fica feliz, mas você tem que viver em alegria, por ser aquele que, um bem-aventurado, um bem feliz, é aquele que dá, e não aquele que recebe. Lá em Atos 20, 35 fala sobre isso. Vamos para o segundo subtópico do segundo tópico. O estabelecimento das cidades dos levitas. Os levitas recebem 48 cidades, e em volta delas ficariam resguardada uma faixa de 450 metros a partir da muralha, para o pasto, e mais 450 após, total de 900 metros, ao todo de cada lado, norte, sul, leste e oeste, ou seja, mais ou menos 1 quilômetro das cidades que foram dadas a eles, 1 quilômetro ao redor da cidade ainda seria de usufruto dos levitas. E a cidade no meio, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Olha de novo aqui aparecendo os levitas, não como maiores. Se eles eram dedicados ao serviço dos sacerdotes, poderiam achar que eram maiores, mas eles eram os menores, a qual fazia o serviço na casa de Deus. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Olha a estratégia de Deus. Os levitas não tinham terras, eles ganhavam as cidades, mas as cidades continuavam pertencendo às tribos a qual eles estavam dentro. Ou seja, era como se hoje nós colocássemos uma igreja em pontos estratégicos de cada bairro ou de cada cidade. Ou seja, ainda hoje continua fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Os levitas, os pastores hoje, os obreiros, estão localizados em centros de bairros, centros de cidades, como as suas sedes, como o centro da capital. Para quê? Para que Deus opere dentro das cidades, dentro, no meio do povo. Deus é fantástico. Faz tudo da forma certa. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades nas terras de Judá e Benjamim, próximo a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei Davi. E ali se edificara o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus. Por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daqueles quem Ele chama. Se Deus chamou os levitas, e eles tinham a obrigação, e dentro do seu papel, era tratar das coisas de Deus, tratar das coisas religiosas, então como que eles iam se sustentar? Deus deixou ordem para que todas as tribos desse uma parte para que eles vivessem em harmonia, alimento, em prosperidade, ou seja, eles não precisavam trabalhar. Era de responsabilidade da cidade cuidar dos levitas. Qual é a diferença hoje? Nenhuma. Os pastores, eles têm a prerrogativa, eles têm o direito de pegar daquilo que é doado e viver e fazer somente a obra. Seria o correto. Seria o correto. Seria o correto hoje, como diz as Escrituras, que os levitas, que hoje são os pastores, os dirigentes de igreja, que eles vivam da obra. Mas Paulo diz que ele não ia receber salário, mas ali é um outro contexto. Paulo foi para uma cidade rica, uma cidade metrópole, uma cidade-estado, levar as boas novas, levar o evangelho àquele povo. E aquele povo até queria pagar, e Paulo, com o Espírito de Deus, percebeu que se ele aceitasse naquele momento, ia parecer que eles estavam comprando aquela graça. E a graça não é paga. Por isso que, e Paulo deixa bem claro quando diz que o obreiro é digno de seu salário, mas ele preferia naquele momento trabalhar para se sustentar. Por esta questão. Mas de uma forma geral, Deus deixou o atributo aos levitas de somente cuidar
das coisas de Deus. Item 3, a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu ao Senhor, a Israel, toda a terra que jurara a seus pais. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Ou seja, tudo que o Senhor falou foi cumprido. Tudo se cumpriu. E que, enfim, chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos os seus inimigos pode resisti-los. Todas as coisas que sucedem desde o dia que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas, que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Os rebeldes, quem é os rebeldes? Os desobedientes. Os que não entenderam, os que preferiram o mundo do que as coisas de Deus. Os que preferiram o caminho da desobediência. Esses ficaram pelo caminho. E vou tornar a dizer, porque sempre tem um paralelo no que aconteceu com Josué, com aquele povo, com o que está acontecendo conosco. Os rebeldes. O que é os rebeldes? Os desobedientes. Meus amados, se nós lembrarmos só de alguns fatos daquela saída do Egito, já existia um milagre tremendo naquelas pragas. Já existia um milagre espantoso em ver aquele mar abrir e passar toda aquela multidão de gente. Já havia um milagre cotidiano da coluna de fogo. Já existia um milagre diário daquela nuvem sobre o povo, daquela água que saía da rocha, daquele pão que todo dia caía sobre o arraial, sobre o Jordão que se abriu, sobre o pequeno grupo que venceu cidades depois que passaram do Jordão. E aquele povo rebelde, com coração duro. E hoje, amados, não é diferente. Aqui diz no final que os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. E hoje é diferente? De forma nenhuma. Os rebeldes ficarão pelo caminho. Porque os rebeldes, como diz lá em Efésios capítulo 2, no versículo 2, na parte B, que diz que o inimigo opera nos filhos da desobediência. Então, se você é desobediente, você é rebelde. Se você é rebelde, você está deixando o inimigo trabalhar na tua vida. E se o inimigo trabalhar na tua vida, você ficará pelo caminho. E não é isso que Deus quer da minha vida e da tua vida. Deus quer que todos nós, ele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele quer todos. Mas ele dá uma outra condição. Aquele que crê, aquele que aceitar e for batizado, aquele que me aceitar como o Senhor das suas vidas. Então, existe uma condição. Não seja rebelde. Não seja desobediente. Porque se for desobediente, se for rebelde, está longe do caminho de Deus. Isso mesmo, Eric. Ele tinha o direito. Ele tinha o direito. Porque ele sabia. O Eric fez uma pergunta aqui. Ele tinha o direito, sim. E ele sabia disso, porque ele sabia. Paulo sabia da história. Paulo era um leitor ávido das Escrituras. Paulo, desde criança, foi criado aos pés de Gamaliel, seu tio, com todo o entendimento da lei e das Escrituras. Então ele sabia que os levitas tinham direito a receber para sobreviver. E ele realmente, ele sabia desse direito, ele se abdicou desse direito, como eu falei antes, porque tinha uma questão ali muito ética, porque se recebesse daquele povo que era extremamente rico, aquele povo de Tessalônica, ele provavelmente poderia ser interpretado como um pastor que só busca o dinheiro. E ele preferiu se abdicar desse dinheiro, dessa questão, e disse, mas ele diz que o obreiro é digno de seu trabalho. Amados, vamos para o nosso terceiro tópico. Fala que Josué abençoa os rubenitas,
os gaditas e a meia tribo de Manassés. Aqui entra um princípio de obediência muito bacana. Aqui também tem 3 subtópicos e vamos para o primeiro. 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuir as terras, não há bastante, ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué liberta as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Lembra que eles foram os primeiros a receber antes de passar o Rio Jordão, e o Senhor e Josué os libera para voltar às suas famílias. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar seus familiares. A missão lhes foi outorgada e que abraçaram com todo o empenho estava concluída. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completarem todo o seu desígnio, como foi o caso das tribos que falamos agora há pouco. A palavra do Senhor diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Aqui está dizendo que, em outras palavras, eles foram desobrigados de continuarem, porque também tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante, eu não vou lembrar, mas é a parábola do jovem rico, que chega para Jesus e diz: olha, desde moço eu sigo todas as normas, a regra, a lei, eu dou esmola, eu faço tudo o que tem que ser feito. E aí Jesus sabe que aquilo é verdade e faz uma pergunta. E diz: pois é verdade tudo que tu fazes, pois vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres e me segue. Aquele jovem sumiu. E Pedro chega para Jesus naquele momento e diz: e nós? E nós que deixamos tudo, família? Aí Deus olha para Pedro e diz: aqueles que abandonam tudo por minha causa, ainda aqui na terra, eu darei 100 vezes mais. Olha o que acontece com as 2 tribos e meia. Ainda na terra, o Senhor autoriza, ou Josué autoriza, que eles voltem para usufruir da sua família e das suas terras. Mas também diz aqui, nessa parte que nós lemos, que pode ser que não dê tempo. E aí, amados, não deu tempo. Aí vamos fazer biquinho? Vamos ficar com raiva do Senhor? Ou nós vamos entender que a nossa missão maior não são os bens terrenos? Ou nós vamos entender que a nossa missão maior é ajudar a conseguir almas para o reino de Deus? Se nós não entendermos a nossa missão, nós seremos como o vento, como as ondas do mar, que vai e vem e não tem nenhum propósito definido. Então nós temos que entender que se nosso Deus der, amém. Se Ele não der, amém, da mesma forma. A nossa missão, se ela não for concluída, Deus vai fazer com que outro conclua. Então, amados, não se preocupe com alguém que deixou de fazer ou deixou de ir, porque Deus vai levantar alguém para fazer. Porque os seus propósitos nunca são frustrados. Ele cumpre, o Senhor cumpre, assim como cumpriu a promessa de dar a terra prometida aos patriarcas, Ele o fez com todo zelo, com tudo que Ele prometeu. E aí, amados, eu vou lembrar algo que eu disse na aula passada. Você tem promessa, eu tenho promessa, e eu vivo por esta promessa. Que promessa? De ir para a vida eterna. Que o Senhor disse: eu vou, prepararei um lugar e voltarei e buscarei vocês, eu e você. Aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador e espera nele esta redenção. Amém? O segundo subtópico do terceiro item fala: exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade
e a meia tribo de Manassés, e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Olha, eles foram obedientes, mesmo sabendo que as suas famílias estavam longe, que suas terras estavam longe, mas eles foram obedientes. E o fruto dessa obediência teve uma consequência final de o Senhor os liberarem para usufruir daquilo que eles tinham conquistado no passado. Josué os exortou a que tão somente tenha cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o seu servo, o Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manter fiéis. Que grandes advertências para a igreja dos dias atuais. Obediência. Eu gosto desse termo de obediência, amados, porque tudo permeia esse sentimento de entender, de compreender e de viver. E a obediência, ela faz parte do centro de todas as questões. Obedecer o quê? As normas, as regras, as leis, os mandamentos, os estatutos. Porque tudo partiu desde o alto, com a queda do inimigo, pela desobediência, rebeldia. E quando o ser humano ele passa a ser obediente, ele passa a ser usado por Deus, porque o cerne da questão está na obediência. E o cerne da destruição está na desobediência. Guardem isso, amados. Guardem que o processo de obediência, ele norteia a vida do cristão. Vejam que nas Escrituras falam que nós devemos obedecer às autoridades constituídas, os nossos governantes, as autoridades religiosas, porque a obediência é algo que está dentro da orientação divina para ter uma vida com comunhão com Deus. Obediência. E aí, quando ele libera as tribos, ele faz uma exortação, ele faz um lembrete. Continue como vocês foram obedientes a mim, continue obediente às normas, porque naquela época era a lei de Moisés, que era escrita por Deus, que é o Pentateuco. E ele diz, seja obediente às leis de Moisés, que seria a mesma coisa de ser obediente às leis do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso terceiro subtópico. Do terceiro tópico. O altar junto ao Jordão. Ao chegarem às margens do Jordão, as três tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los, ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifício, mas apenas de um memorial. As tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Este episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunhão, porque era muito combatido naquela época a idolatria. Desde o Egito, aquele povo desobediente, eles tinham ainda dentro de si o princípio da idolatria, a deuses pagãos. É tanto que as pragas, nós já falamos sobre isso, que ela representava alguns deuses cultuados no Egito. E aí quando essa tribo volta, elas fazem um monumento não para cultuar outros deuses, mas os líderes interpretaram assim. Faltou naquele momento uma certa comunhão. E quando eles conversaram, eles entenderam que não era um processo de adoração, mas um monumento
que demonstrava um monumento que não representava mas só um memorial, não um lugar de adoração a outros deuses. E com isso mostra que nós devemos viver em comunhão. Antes de supor que um irmão ou que alguém está fazendo algo que supostamente aos nossos olhos está errado, mas temos que entender o que é que representa, o que é que ele quis fazer, o que é que ele quis dizer e não tirar conclusões apressadas. Mas os líderes chegaram antes da contenda e conversaram e entenderam que ali era simplesmente um monumento de agradecimento, não de adoração a outros deuses. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Deus ama a unidade. Deus nos constituiu para viver em comunhão, em harmonia. E este processo devemos cultivar sempre. Dentro dos propósitos que Deus nos criou, dos 5 principais, um deles é que vivamos em comunhão. O próprio Cristo diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Senhor nos amou porque nós somos bons? O Senhor nos amou porque nós somos corretos? Não. Ele nos amou com os nossos pecados, com os nossos deleites, com as nossas mentiras, com as nossas falhas e com as nossas transgressões. Ele nos amou desta forma. E aí ele pede que nós possamos fazer a mesma coisa com o nosso semelhante. Porque ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu tenho que amar o João da forma que ele é, a Maria da forma que ela é. Porque muitas das vezes falta entendimento e conhecimento e ela não está usando de inteligência, ela está sendo enganada. Então quem sou eu para julgá-la? Na verdade eu tenho que amar. Se eu não tiver esse acesso à irmã, que eu possa orar por ela, que o poder da intercessão, ela é fantástica. Porque Deus entende que você não está pedindo para você, você está pedindo para o seu irmão. E isto é um sentimento de nobreza. Porque você poderia estar ajoelhado e pedindo só para você, mas você está pedindo para uma outra pessoa. Conclusão, amados irmãos. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito das cidades de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza, como eu enfatizei lá no início. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Neste termo, segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Olha como é forte isso, meus irmãos. O Senhor, nosso refúgio e nossa fortaleza, como abrimos a nossa lição de hoje. E a conclusão é que por mais que o inimigo esteja ao nosso derredor, por mais que haja adversidade, por mais que haja críticas, dor, choro, planto, o Senhor está conosco. Ele nunca nos abandona. Nos momentos mais difíceis que você esteja passando, nos momentos mais cruéis da sua vida, não tenha dúvida que o Senhor está ao seu lado, te dando força, porque a palavra do Senhor diz que nenhum mal vem sobre vós que nós não possamos suportar. Se veio sobre nós algo, é porque Deus sabe que nós podemos suportar. E muitas das vezes nós não conseguimos, porque nós usamos da nossa força. Mas nós temos que lembrar que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E é baseado nisso que nós vamos fechar nossa aula de hoje. Coloca tudo na mão do Senhor. Confia nele e o mais ele o fará. Não existe problema pequeno ou grande para o Senhor. Não existe possível e o impossível. Tudo é
possível para aquele que crê no Salvador. E lembrem-se, nós já estamos na cidade de refúgio, que é Jesus Cristo. Porque ele disse, aquele que está em mim, eu ligarei ao Pai. Ele disse que voltará para me buscar e para te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a próxima aula é o encerramento. A próxima aula nós vamos dar início às 15 horas, por conta das atividades da igreja. Então nós estaremos ligados não às 15h30, mas às 15 horas em ponto, para que a gente possa assistir a aula, porque a aula de jovens ela continuará online. Somente a sala de adulto será ministrada no domingo pela manhã. Então as aulas das crianças, dos adolescentes e as dos jovens continuará online até segunda ordem. Então, próximo domingo, às 15 horas, haverá o encerramento do nosso trimestre, onde falamos do tempo de conquista, fé e obediência do livro de Josué. Pois, amados irmãos, dessa vez eu consegui ver os irmãos comentando, glória a Deus. Da outra vez eu me senti abandonado, sem saber se os irmãos estavam me ouvindo bem, mas com a orientação da amada irmã Flávia, coloquei um outro celular do lado aqui e estou acompanhando aqui os irmãos aqui, dando amém, participando da aula, como o Eric fazendo pergunta. E vamos orar para a gente finalizar, como fazemos de costume. Amém? Eterno e soberano Deus, uma vez mais te rendemos graças, Senhor, e somos gratos por esta rica oportunidade, por este canal que tu abriu, que esta live chegue, Senhor, não só a estes que estão acompanhando online, mas aqueles que futuramente, Senhor, venham ouvir e aprender um pouco mais sobre as coisas do alto. Somos gratos a Ti, Senhor, por ter ficado conosco esta tarde, e eu peço, Senhor, a todos que estão me ouvindo neste momento, que sejam abençoados, agraciados com esta paz que vem do alto, esta paz que excede todo o entendimento. E se há alguém com enfermidade, se há alguém com problema, e eu te peço, Senhor, na autoridade que há no Teu nome, que entre nos lares, Senhor, que venha restaurando, que venha curando, que venha libertando, que venha, Senhor, derramando da Tua paz sobre a vida dos Teus filhos. E que nós estejamos aqui, Senhor, no próximo domingo, se assim o nosso Senhor permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a todos que participaram desta live. Vamos aqui dar a irmã Elisete, a paz do Senhor, ouvindo aqui, convidada mais uma vez, ela é a segunda vez que ela está acompanhando. Irmão Eric, Deus abençoe. Pedro Sampaio, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Elivânia, Deus abençoe. Ô glória. Irmão Nonato, Deus abençoe. Roberta, Deus abençoe grandemente. Pois, amados irmãos, a paz do Senhor, até o próximo domingo, se assim o nosso Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus, um abraço e até logo mais na nossa congregação, na terça-feira. Saudade dos irmãos, e estaremos lá, juntos, para cultuar esse nosso Deus. E agora, logo mais, live com o nosso pastor, no culto de celebração no domingo. Um abraço e fica com Deus, amados. A paz do Senhor Jesus.